olha só, então, verificar se a equação é exata. Aí vocês viram que já tem nossos queridos seno e cosseno, né? É o que não, o E e o seno e cosseno. Então, vamos recordar, eu vou colocar aqui do ladinho, quando eu tenho uma função igual a seno de U, igual aquela tabela que eu mandei para vocês. Se eu tenho y igual a seno de U, então a derivada do seno vai ser o quê? U' cosseno de U. Então eu faço cosseno e derivo o que está ali dentro. Então daqui é uma regra do quando eu tenho seno. E quando eu tenho o y igual a cosseno de U, aí a derivada do cosseno de U vai ser menos U' seno de U, né? Porque fica negativo. Não vamos confundir com as integrais, que é o inverso. Bom, então seno e cosseno, então tá ali as nossas, porque a gente sabe que vai precisar deles, tá? Então vamos lá para as nossas derivadas parciais. Aí aqui, né, para não ter aquele problema de confusão, eu sei que aqui é o m, m de xy, e aqui, onde está com dy, é o nosso n. Eu venho, então, faço a derivada parcial de m em relação a y. Em relação a y. Então, eu olho para essa expressão aqui. Tá? Pessoal, derivada de x em relação a y é o quê? Qual que é a derivada de x em relação a y? Eu vou ver quem vai falar. Porque não tem y, é o quê? Zero. Zero. Mais seno de y. Aí eu venho, porque eu tenho em relação a eu tenho y, então eu estou derivando em relação a y, eu venho para cá. Seno de y, a derivada é cosseno, e ali é o linha, mas vamos colocar primeiro o cosseno daquele y vezes a derivada de u é 1, né? A derivada de y é 1. Então, a derivada de seno de y é igual a cosseno de y. Então, aí, eu cheguei na derivada em relação a y. Obrigada, Nicole. Agora, a derivada de n em relação a x. Vamos lá agora para cá. Aqui, em relação a x, eu tenho x cosseno de y menos 2y. Só que o x, ele está multiplicando, não está somando. Se estiver somando, eu colocaria 1 e aqui 0, mas estou multiplicando. Então, tem que colocar a regra do produto, u e v, em relação a x, porque é x. Então, a derivada do x em relação, né, ao x é o quê? É 1. Derivada de x é 1. Derivada de u, porque eu estou usando o quê, ó? UV, U', V mais U, V', tá? Então, a derivada de x em relação a x é 1, vezes o v. Quem é o v? Cosseno de y. Mais, né, u. Quem é u? É x. U é o nosso x. Vezes a derivada de v mais em relação a x. Como aqui é cosseno de y, não tem x, é 0. Não tem x. Ficou 0. Menos, qual que é a derivada de 2y em relação a x? Não tem x também, então é 0. Porque aqui é 2y. Se fosse 2x, seria 2. E assim, né, a gente vai derivando. Então, esta derivada, por fim, ó, aqui ficou 0, aqui é 0. Deu cosseno de y. Então, o que aconteceu? Derivada de m e a derivada de n são iguais. Então, portanto, o del m em relação a y deu igual ao del n
em relação a x é uma equação exata. Ela é exata porque as derivadas parciais, na hora que eu faço,